Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Ao aprovar a renegociação das dívidas dos estados com a União, a Câmara excluiu diversas contrapartidas do texto proposto pelo governo. Agora o assunto está em discussão pelo Senado e algumas dessas obrigações podem ser incluídas pelos senadores. Uma delas é reduzir gastos com cargos comissionados e adotar regras mais rígidas para a contabilidade dos gastos com pessoal. Se for alterado, o projeto volta para a Câmara e é por isso que o Câmara Debate convidou os deputados Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Zé Geraldo, do PT do Pará, para discutir esse assunto. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Eu agradeço. E eu queria iniciar perguntando a opinião dos senhores, porque na época em que foi discutido aqui na Câmara, a retirada dessas contrapartidas, dessas obrigações pelos estados, na ordem para que o governo pudesse, então, alongar a dívida por 20 anos, a justificativa era que era mais fácil para o governo federal discutir com os governadores diretamente e isso facilitaria, então, a aprovação aqui na Câmara. Ao colocar no Senado, obrigar, então, que a Câmara reanalise o projeto, isso não pode dificultar a aprovação final? Deputado Mauro Pereira. Bom, primeiramente, dizer da importância desse tema. A dívida dos estados, eu quero falar do meu estado, Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, nos últimos 16 anos, a nossa dívida era de 9 bilhões em 98 e pagamos 25 bilhões e estávamos devendo 52 bilhões de reais. Inclusive, o Rio Grande do Sul, nós tivemos as contas bloqueadas durante o ano passado por 3, 4 vezes, porque não tinha o dinheiro mais para pagar a prestação da dívida. Então, essa disposição do governo federal em sentar, e aí nós temos que também valorizar o Supremo Tribunal Federal, que foi a instituição, né, que ouviu as duas partes e chamou para o debate e para fazer um acerto para fazer com que restabelecesse a verdade. Então, isso aconteceu no ano passado e nós tivemos, por parte do presidente Michel Temer, 6 meses de carência para que os estados não pagassem a dívida e vai começar a pagar a conta agora a partir de janeiro. Foi iniciativa do governo do estado para fazer com que os estados pudessem respirar, porque da forma com que estava, o estado ia quebrar. Porque imagine, no momento que não paga a prestação da dívida, automaticamente as contas são bloqueadas. O governador não tem dinheiro para comprar nenhum palito, então é muito rigoroso. Então esse projeto, ele começou a ser tramitado e o que o governo federal está querendo é o que qualquer dono de casa, chefe de família quer, é não gastar mais do que se pode, mais do que se arrecada, e é lógico que esse acerto de contas vai passar também pela responsabilidade dos estados. Então, é lógico que os estados também vão ter que ter o controle de gastos, não vão poder gastar em supérfluo, não vão poder aumentar o gasto público dele, para que o Brasil ande de uma forma normal e ganhe credibilidade dos investidores externos, que hoje nós perdemos. Hoje o Brasil é conhecido como um país de caloteiro, é conhecido como um país que gasta demais, que deve muito, e nós temos que recuperar. E isso vai passar pelos estados e pelos municípios. Então é um projeto que na Câmara, é lógico, ouvindo prefeitos e ouvindo governadores, foi feito, não fizeram tudo o que precisaria ser feito. E o Senado agora, como é uma casa revisora, e na minha opinião, são pessoas com maiores experiência, com tempo de trabalho, com tempo de vida pública, eles estão procurando restaurar
procurando fazer com que realmente os governadores tenham compromisso com o Pacto Federativo e com o controle de gasto. Obrigada, deputado Mauro Pereira. Deputado Sérgio Geraldo, qual a opinião do senhor sobre essas exigências, essas contrapartidas que giram a maioria em torno de gastos com o pessoal, com a folha de pagamentos? Bom, primeiro falar das dívidas, né? Toda vez que há uma crise, fica difícil para que todos cumpram os seus compromissos. Isso acontece com os municípios, com os estados, acontece com as empresas, microempresas, com os agricultores, tanto é que tem os processos de renegociação de dívidas agrícolas e com alguns subsídios, como foi a última que nós votamos, né, no Congresso, com rebate até de 85% para produtores rurais pagar essas dívidas maior, com um rebate menor, mas um grande rebate de 75%. Então, é natural que os estados que se endividaram, e aí eu quero ressaltar que tem estados que estão muito mais endividados e tem estados com dívidas menores, né? Mas, de qualquer forma, estados que têm uma dívida menor também têm uma economia menor e têm as mesmas dificuldades para pagar essas dívidas. Portanto, o debate sobre a renegociação ele é consenso, né? Não há aqui divergência política de um partido ou outro partido, porque nós entendemos que os estados precisam prestar um melhor serviço para a população e os municípios precisam prestar um melhor serviço. Se você está pagando dívida, esse dinheiro que vai para pagamento de dívida faz falta em algum lugar. Aí é que está a minha crítica, quando novamente o governo federal impõe uma regra de ajuste, né, no cinto, que vai apertar mais. Se nós já estamos votando aqui na União uma lei que está agora no Senado, a 55, que era a 241 aqui, né, que a União já vai limitar gastos, aí você renegocia uma dívida por 20 anos, que os estados vão pagar, mas você impõe também que os estados têm que fazer limitação de gastos. E a minha pergunta é o seguinte: para que serve a lei de responsabilidade fiscal, né? Essas dívidas, elas são oriundas de quê? Mas a questão, desculpe interrompê-lo, mas a questão de regras mais rígidas para a contabilidade de gastos com o pessoal não seria justamente porque, suspeita-se assim, há indícios de que alguns estados teriam justamente adotado regras flexíveis ou, como por exemplo, não incluir dentro da contabilidade de gastos os gastos com terceirização e aí dessa maneira não obedecendo os critérios da lei de responsabilidade fiscal? Não, tudo bem. Eu entendo que a União, né, destacar esse ponto e amarrar isso na negociação, tem razão de ser, só que da forma que está sendo feita, tem um aperto, né? É como o FMI, né? Quando o Brasil devia para o FMI vinha aqui e ditava as regras. Agora a União vai negociar a dívida, mas vai ditar as regras. Não é só isso, né? Isso daí eu entendo que qualquer prefeito no Brasil, qualquer governador agora, vai ter que fazer, porque senão ele não fecha suas contas. É o que está acontecendo em todo o Brasil. Tem municípios, por exemplo, que não faz arrecadação tributária, se dá o luxo de perder 100, 200 mil mês, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Então eu acho que são procedimentos que os governantes precisam fazer. Só que na minha avaliação, o que está sendo dito do governo federal para os governos do estado é uma coisa ainda maior. Vocês precisam também, lá nos estados, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Ora, se o povo brasileiro já vai ter um arroxo com a medida de diminuição de gasto do projeto que está para ser aprovado no Senado, e se lá no estado você também aprova um outro projeto de contenção de gastos na saúde, na educação, significa que vai virar um caos nesse país. Porque quando você diminui em despesa pessoal na saúde e na educação, você diminui lá na ponta gasto. Lá no Pará, por exemplo, o governo quer acabar com um programa que é o SOMER, que foi criado para quê? Para levar o ensino médio com qualidade no interior do estado. Agora ele quer restringir gasto
e de dentro de uma sala, com alguns professores, fazer educação para todo o estado do Pará. É claro que vai perder a qualidade, é claro que vai diminuir gasto pessoal, mas a minha pergunta é o seguinte, o estado não tem como arrecadar mais e gastar menos em algumas áreas e priorizar algumas áreas, como saúde e educação, por exemplo? Então, eu me preocupo, né? Na verdade, a União está sendo cuidadosa, olha, nós vamos negociar, mas para que vocês realmente paguem as parcelas, realmente essa dívida não continue crescendo, vocês precisam fazer isso. Só que no meu entendimento, o que está sendo dito para os estados, vocês precisam seguir o modelo da União, porque eu discordo totalmente do modelo que está sendo adotado. Do modelo adotado pela União, da 241 agora 55. Eu acho que você pode economizar em uma área, mas continuar gastando. Por que Cuba, né, que já com a morte de Fidel Castro, o que Cuba fez? Cuba priorizou áreas, saúde e educação. Era 66% de analfabetos no interior, 23% na cidade, e com pouco tempo foi erradicado. E o país exporta a medicina, porque priorizaram educação e saúde. Então eu acho que são áreas que a União, os estados e os municípios, porque se a União enxuga, o estado enxuga e os municípios enxugam, o que vai acontecer nesse país? Em áreas que são responsabilidade do estado. Eu acho que o estado pode enxugar em algumas áreas, mas precisa deixar uma válvula aí para não matar o povo. A gente vai fazer um rápido intervalo e o deputado Mauro Pereira, então, eu vou pedir a opinião do senhor sobre essa questão levantada pelo deputado Zé Geraldo. Câmara Debate volta já já. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo a renegociação das dívidas dos estados com os deputados Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Zé Geraldo, do PT do Pará. Deputado Mauro Pereira, eu queria então que o senhor comentasse essa colocação do deputado Zé Geraldo, que teme que uma imposição de um teto de gastos para os estados, assim como proposto para a União, pelo governo federal, possa inviabilizar o funcionamento da saúde e da educação, principalmente as áreas apontadas por ele. Bom, na verdade, nós vivemos numa democracia e cada um tem a sua opinião. Eu respeito a opinião do deputado Zé Geraldo, mas eu quero dizer que o problema do nosso país, que aconteceu, não foi problema só de gestão. Nós tivemos um problema muito sério de corrupção. Foi muito dinheiro que foi desviado em corrupção. Hoje nós temos a Lava Jato, que está fazendo um trabalho excelente no combate à corrupção. E isso é muito importante. Por outro lado, o que o presidente Michel Temer, o ministro Henrique Meirelles e a sua equipe está fazendo, primeiro, o gasto que nós tivemos esse ano em saúde, em educação e em outros setores foi um gasto realmente bom. Para te ter uma ideia, o ministro da Saúde está pagando as contas que fazia 2 anos que não era pago, está sendo pago, assim como também no Ministério da Educação, no MEC, está sendo pago, e o orçamento para o ano que vem, ele vai ser um orçamento bem maior do que estava previsto para esse ano, porque foi acrescentado, e para o ano que vem, nós ainda vamos ter a inflação desse ano. Mas o mais importante de uma gestão... Ainda obedecendo o teto dos gastos. Correto, é isso aí. Mas o mais importante de uma gestão é a economia, é a eficiência na gestão. No Ministério da Saúde, houve em 4 meses uma economia de R$1 bilhão. Foi revisto os contratos de aluguéis, foram revistas a compra de medicamentos, a maneira como se adquiriu os medicamentos, os contratos de TI de informática e outras medidas mais que resultou em economia, como está fazendo o Ministério da Educação, como estão fazendo os demais ministérios. Isso é o mais importante, é a gestão bem feita. Nós vamos ter dinheiro sim para a saúde, nós vamos ter recurso para a educação, nós vamos ter recurso para a segurança e nós vamos ter o recurso para a infraestrutura. Isso é fato, é uma linha que o presidente Michel Temer está adotando e que vai ser concretizada e já está sendo concretizado. Nós estamos pagando as emendas dos deputados de 2013, 2014, que não era pago. Então, ou seja, na opinião do senhor, o que o governo federal está fazendo é
pedindo aos estados que adotem o mesmo modelo de gestão. E tanto é que o estado do Rio Grande do Sul, do governador José Ivo Sartori, começou em 2015. O controle, o teto de gasto do estado, que o presidente Temer está fazendo agora, que agora está no Senado, o governador José Ivo Sartori já veio no Rio Grande do Sul em fevereiro, março do ano passado. Terminou com 10 secretarias, reduziu CCs, reduziu horas extras, reduziu viagens de secretários. E agora, deputado Zé Geraldo, o governador José Ivo Sartori está fechando 9 fundações. 9 fundações e está privatizando três empresas públicas que pode muito bem ser privatizadas, serão privatizadas, com apoio, é lógico, da Assembleia Legislativa, para colocar o Estado numa situação aonde possa pagar os servidores públicos, possa pagar os aposentados, que hoje o salário lá leva parcelado em 10 vezes devido à crise, e ao mesmo tempo possa investir na saúde, na educação e na segurança, que é o papel fundamental, primordial dos estados. Então, eu vejo da seguinte forma: o Brasil chegou numa situação que não tem mais limite, não tem mais onde pegar dinheiro. O pessoal não quer mais emprestar dinheiro para o Brasil, não quer mais emprestar dinheiro a longo prazo. Nós ficamos 2 anos sem pagar a nossa dívida. Faz 2 anos que não se pagava o juro, nem os dividendos da dívida, foi pago agora, que nós aprovamos o PLN 14 agora para pagar, e sem crédito. Então nós temos que realmente, a União tem que economizar, os estados têm que economizar e os municípios têm que economizar, porque acabou aquela história de gastar o que não tem. Chegou no fundo do poço. Deputado Zé Geraldo, é uma questão de realocar recursos? O senhor acredita que, adotando esse modelo descrito pelo deputado Mauro Pereira, os estados podem, então, realocar os recursos e obedecer um teto? Não, primeiro, eu acho que a gente precisa sair desse debate hoje da Lava Jato, que é a salvadora da pátria, que a Lava Jato está recuperando recursos. Os nossos prejuízos hoje são trilionários com a Lava Jato. São trilionários, né? A sonegação fiscal, a corrupção, nós temos mecanismos, nós temos leis, nós temos Estado para agir. O problema do Brasil é que a sonegação, os governos não agem. Nós temos mais de 3 trilhões judicializados. Passam 20 anos, as empresas são multadas, os sonegadores são multados e a União não tem capacidade para cobrar. Se o governo federal hoje arrecadar 30% dos 3 trilhões, dá quase 1 bilhão. Você viu só que com uma medidazinha para o repatriamento, que não é um repatriamento, é cobrar uma taxação do que não foi pago, já foi arrecadado quase 70 bi. O Brasil se dá o luxo de perder 20 bilhões ano por não regularizar os jogos e gerar 500 mil empregos. 20 bilhões não é qualquer coisa, significa que num mandato de governo de um presidente da República de 4 anos são 80 bi. Então o que nós precisamos é buscar medidas que venham arrecadar, ter coragem de criar novas arrecadações. A saúde, nós estamos perdendo quanto por ano? 40 bilhões ano com a extinção da CPMF, que era um imposto justo, que os mais ricos pagavam e pobres nem pagavam. Mesmo aqueles que hoje têm plano de saúde, dependem do SUS, e nenhum governo foi capaz de repor isso. E acabou a CPMF por quê? Que foi criado no Fernando Henrique, seguiu no Lula, mas por uma birra política no Senado, por 2 votos, para atrapalhar a reeleição do Lula, acabaram com a CPMF. E nós estamos há 10 anos perdendo 40 bilhões de anos, é o que renderia hoje a CPMF, 40 bilhões de anos. Então é preciso a gente ter coragem de falar em outras coisas, é só Lava Jato, é só Caixa 2, é só corrupção. E na verdade a Lava Jato está quebrando o Brasil. 50% do capital de todas as empresas que estão aí foram quebrados. E os financiamentos eram o quê? PAC, BNDES e PAC. Não era capital internacional. Quando esses financiamentos do PAC começam a minguar, quando o BNDES começa a minguar, quando empresas começam a quebrar, o que eu posso esperar para 2017? Uma crise muito acentuada.
Então, esse economiza um pouquinho aqui, um pouquinho ali, seguro-defesa aqui, isso não vai resolver no Brasil. Tem que ajustar? Tem que ajustar. Todo mundo sabe, todos os programas do governo federal têm os espertinhos, então tem que ajustar no Bolsa Família. O senhor concorda com essa visão do deputado Zé Geraldo, do deputado Mauro Pereira, de que a Lava Jato, assim, seria responsável, então, pela crise na economia? Não, na verdade, o que a Lava Jato está fazendo, ela está passando o Brasil a limpo mesmo. Porque já está comprovado, o próprio Marcelo Odebrecht assinou a delação, ele mesmo publicou uma nota que ele nunca mais vai fazer aqueles atos que ele fazia, da maneira com que eles operavam. E todo esse dinheiro que está fazendo falta foi roubado, e foi roubado muito dinheiro, e roubaram a credibilidade do nosso país também, perante o mundo. Então, nós estamos vivendo um momento difícil agora, porém, com aquelas pessoas que tinham prática de corrupção e comandavam a corrupção, eles fora do processo, automaticamente nós teremos melhores empresários e melhores políticos. Então, eu vejo que a Lava Jato é, sem sombra de dúvida, um orgulho do povo brasileiro, e que nós estamos vivendo esse momento difícil, mas nós estamos separando o joio do trigo. Tanto é que o próprio Odebrecht, dentro da delação, tiveram que publicar uma página inteira nos jornais de grande circulação, dizendo que eles erraram, que eles agiram de maneira totalmente bandida e que eles não vão mais fazer isso, pretendem não fazer mais isso. Então isso aí foi um ganho, um reconhecimento dos maiores empresários do Brasil, que é do Grupo Odebrecht, Andrade Gutierrez e outros, de que eles concordam que eles roubaram, que estão devolvendo dinheiro roubado, e isso é muito bom. Nós perdemos alguns bilhões, que eu concordo com o Zé Geraldo, que nós temos que... Trilhões. Nós temos que realmente criar mecanismos como uma maneira mais justa de cobrar os impostos, que hoje realmente existe sonegação, existe a inadimplência, que é pior do que a sonegação, eu concordo com isso, mas eu concordo plenamente com que o Brasil vai ficar com um conceito diferente no mundo. A Lava Jato recebeu agora um prêmio do maior programa de combate à corrupção do mundo. Está recebendo agora, semana passada. Isso para o Brasil, melhora a nossa imagem lá fora. Porque ninguém quer vender ou quer negociar com pessoas que são corruptas e que não respeitam a cidadania. Porque respeitar os cidadãos também faz parte da... Agora, desculpa, desculpa interromper o raciocínio do senhor, porque a gente está chegando ao finalzinho do programa, e aí eu gostaria só de encerrar perguntando, senhores, 1 minuto para cada um, se aprovada, então, a inclusão de contrapartidas no Senado, no projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União, na opinião dos senhores, a Câmara manteria essas contrapartidas? Deputado Zé Geraldo, 1 minuto, senhor. Eu acho que manterá, porque, inclusive, o governo tem uma base que está votando medidas até mais antipáticas do que essa, como foi a 241. Portanto, como está na moda falar agora em restrição a gastos públicos, com certeza ela será mantida aqui na Câmara. O senhor concorda, deputado Mauro Pereira? Eu concordo, até porque a nossa legislatura são deputados responsáveis, que estão conectados com a sociedade. E aqueles que não tiver conectado pessoalmente, está sendo conectado através das redes sociais, recebe informações toda hora. Então é muito difícil um deputado votar errado, votar de uma forma diferente da maneira com que a sociedade pensa. E nós temos, sim, um grupo de deputados muito grande, comprometido com o nosso país. E o que nós queremos é um Brasil melhor, com geração de emprego e mais qualidade de vida. Muito obrigada pela participação dos senhores aqui no Câmara Debate. Eu conversei com os deputados Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Zé Geraldo, do PT do Pará. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara, câmara.leg.br, ou então no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.